Irmãos, bom dia a todos. Dentro de alguns instantes, nós vamos dar início ao nosso culto. Portanto, preparemos os nossos corações enquanto ouvimos o prelúdio. Oremos. Nosso precioso Pai, nosso Deus que é de eternidade a eternidade, de geração a geração, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que não há outro Deus além de Ti. É o Senhor que nos traz vida e consolo e paz. É o Senhor que coloca em nossos corações um amor que transborda. É o Senhor, ó Deus, que nos momentos de dificuldade é refúgio, refrigério, porto seguro para as nossas almas abatidas e cansadas. E nós estamos aqui, ó Deus, reunidos pelo Senhor mesmo, para cultuarmos, bendizermos, louvarmos o Teu santo nome, ouvirmos a Tua preciosa palavra, pois ela nos vivifica, ela restaura a nossa alma, ela é pão para nós. Deus, nós estamos aqui, logo pela manhã, reconhecendo o Teu favor sobre nós e de forma especial, lembrando, ó Deus, renovando as forças da memória, aquilo que o Senhor fez por nós através do Teu Filho na cruz, ó Deus. Mas também, não somente este momento em particular da Tua obra, mas também, ó Pai, a ressurreição do Teu Filho, Cristo Jesus. Morte e ressurreição. Morte e vida. Ressurreição do Teu Filho e ressurreição para aqueles que confiam no Teu nome. Estamos aqui reunidos para engrandecer, ó Pai,
o teu nome por tão grande salvação. Pela morte, pecados perdoados. Pela ressurreição, justificação. Muito obrigado a Deus por todas estas bênçãos. E pedimos também de forma especial para que o Senhor abençoe todos os atos deste culto e que todos os atos redundem na tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, carta aos Efésios, primeiro capítulo, do verso 15 ao verso 23. Carta aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, faremos a leitura de forma alternada. Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminai os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-nos entre os mortos, e fazendo-nos herdados com ele nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo subiu aos céus e enviou o seu Santo Espírito para que a igreja pudesse se encher de poder e assim manifestar a glória do nosso Deus. A igreja se encheu de poder para destruir os poderes das trevas. A igreja se encheu de poder para que nós, juntos, pudéssemos clamar e louvar e bendizer o nosso Deus. E é o que faremos agora, cantando o hino de número 6, Doxologia.
onde nós, através deste poema, iremos meditar na morte e na ressurreição do nosso Redentor. Bom dia, irmãos. Vou estar lendo o poema que agora se chama Morte e Ressurreição de Cristo. No tenebroso Gólgota, seu sangue verteu na rua de cruz. Em extrema agonia, nossa redenção obteve Jesus. Quem suportaria o mínimo da dor que ele padeceu? Todavia podemos crer, foi por nós que na cruz Jesus sofreu. Ao expirar Jesus, do tempo rompeu-se o véu, sua morte abriu caminho para a vida eterna no céu. A ameaça da morte e do tormento do inferno foi vencida, pela graça e fé, salvação ao pecador é oferecida. A ressurreição de Cristo abalou o império de Satanás. No céu, glórias e aleluias, em todo o universo, plena paz. E na igreja, cânticos festivos e gratos louvores, pois na ressurreição de Jesus recebemos maiores favores. Autor, Pastor Brasil Nuno Jovarema. Através da obra de Cristo Jesus, alcançamos o maior dos favores. Alcançamos a salvação que todo coração clama, anseia e deseja. Quero convidá-los agora para que abram suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Nós faremos mais uma vez a leitura de forma alternada, do verso 31 ao 39. Romanos 8, do verso 31 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como será escrito, por amor de ti somos entregues à morte por dia todo, somos considerados como ovelhas para matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Meus irmãos, que passagem magnífica! Nós somos justificados e nós alcançamos isto por meio da ressurreição de Cristo Jesus, pois a ressurreição é a garantia e a prova de que Deus aceitou o sacrifício bendito e vicário e definitivo do nosso Cristo. Ninguém pode apontar a mão, os dedos para nós, a mão para nós. Ninguém pode apontar. Ninguém pode dizer para nós: olha, você está perdido. Olha,
você é um pecador que merece a condenação. É verdade, em certo sentido eu sou um pecador que mereço condenação. Mas acontece que por meio da obra de Cristo Jesus, sou livre desta condenação. Não estou mais perdido porque fui achado. Não estou mais em trevas porque obtive luz. Agora eu ando na luz. E é por isso, meus irmãos, que diante de tão grande salvação, nós devemos suplicar a Deus o perdão dos nossos pecados. Pois por mais que andemos em novidade de vida, titubeamos, falhamos aqui ou ali. E é por isso que nesse momento, nós vamos abaixar as nossas cabeças, pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, pela nossa inveja, pelas mentiras proferidas, pelos nossos erros, certos de que Deus perdoa os nossos pecados. Façamos isso em silêncio e depois irei pedir para que o Ronei faça uma oração de contrição, quebrando o silêncio. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, colocamos diante do Senhor, ó Pai, para pedir ao Senhor, ó Pai, perdão pelas nossas falhas. Colocamos, ó Pai, diante de Ti, porque sabemos que sem o Senhor nada não somos, ó Deus. E se estamos aqui hoje, agora, neste exato momento, ó Deus, é porque o Senhor, com a Tua graça, nos envolveu e nos permitiu estarmos aqui, ó Pai. Colocamos diante do Teu altar as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente, pedindo ao Senhor, ó Deus, que dê misericórdia de nós, perdoe das nossas falhas, das nossas transgressões, de tudo aquilo, ó Pai, que às vezes temos feito, ó Deus, e às vezes nós não percebemos, mas temos afrontado o nome do Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que dê misericórdia de nós, derrame sobre as nossas vidas a Tua graça, a Tua misericórdia, para que nós, ó Pai, dia após dia possamos ser, ó Pai, melhores, procurando, ó Pai, fazer sempre a Tua vontade. O Senhor abençoe a Tua igreja, ó Pai. O Senhor abençoe, ó Pai, este culto que está sendo feito em Teu nome, ó Deus. Onde relembramos, ó Pai, a morte do Teu Filho ali na cruz, ó Pai, para nos trazer vida e vida com abundância, ó Deus. Para nos redimir dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós, umas vezes, ó Pai, miseráveis pecadores, não merecedores do Teu amor, mas o Senhor, ó Pai, achou graça de nós, ó Pai, e nos perdoa. O Senhor, ó Pai, nos traz vida. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que continue sustentando as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Essa oração eu te faço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Cantemos agora, meus irmãos, o hino de número 71, Perdão. Lembrando que este também é um momento oportuno para você que veio preparado com seus dízimos e ofertas para depositá-los no gasofilácio. Hino de número 71, Perdão. Sofrimento te causei,
estes nossos pobres corações. Gostaria agora, nesse instante, de pedir ao nosso irmão e presbítero Silas para que faça uma oração de agradecimento pelos dízimos e ofertas depositados no gasofilácio. Santíssimo Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Deus, em nosso meio e em toda parte da terra, Pai, onde o teu povo se reúne nesse dia, Pai, para te adorar, para agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre todos, Pai. Muito obrigado, Deus, por esta manhã, em que aqui nós estamos, ó Pai, para te adorar, para te cultuar, Pai. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fizeste por nós ali na cruz do Calvário. Faz com que, ó Pai, nós lembremos disso, Pai, todos os dias da nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, andar em santidade de vida para com o Senhor. Jesus, nós agora queremos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas que foram alçadas ao gasofilácio. Senhor, abençoa, Pai, esse montante, ó Pai, para que possa ser bem aplicado, Deus, no trabalho do Senhor aqui na igreja, aqui em bairro, na localidade. Nós confiamos no Senhor, ó Pai, e sabemos, ó Deus, que este dinheiro em tuas mãos possa fazer muitas coisas. Abençoa todos que puderam depositar nesta manhã. Abençoa aqueles também, ó Pai, que por falta de um emprego não têm condições, mas que o Senhor possa fazer isso para que eles possam conseguir um emprego, Pai, para poder estar contribuindo. Obrigado, Jesus, e nós colocamos este trabalho nesta manhã diante do Senhor, no teu altar. Abençoa, Jesus, em nome do Senhor que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. A ocasião agora está com um grupo de cânticos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujos números eram de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Nós viemos louvar e engrandecer ao Senhor, lembrando do seu sacrifício, mas melhor ainda, lembrando da ressurreição, onde Ele nos resgatou e onde Ele nos reconciliou com o Senhor.
lendo em Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano Rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que nós não possamos esquecer o amor de Deus por nós e o sacrifício de Deus dele na cruz. Nós possamos sempre estar agradecidos, nós possamos sempre estar louvando e agradecendo o nome dele. O Cordeiro que sofreu
louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor vive, o Senhor reina para sempre. Obrigado, a Deus, por tão grande amor. Obrigado por tão sacrifício por nós. Ó Deus, que esta manhã possamos sair daqui transformados pelo amor do Senhor em nossas vidas. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Meus irmãos, imagino que não deve ser fácil cultuar o Senhor já sentindo o cheirinho do café, né? Mas já estava conversando ali com o Daniel e eu prometi que eu não vou passar das 10, não. Para esse texto de hoje, dia que nós lembramos da ressurreição de Cristo, ressurreição que nos trouxe vida e vida com abundância, eu quero compartilhar a exposição da mensagem com vocês em Lucas, no capítulo 13, dos versos 13 a 36. Lucas 13, do 13 ao 36. Todos encontraram? Perdão, meus irmãos. Lucas 24, no capítulo, versículo 13 a 36. Agora sim, no texto certo, né? Todos encontraram? O texto que eu vou ler, ele é uma versão diferente da ARA, é a versão NAA. Eu achei ela um pouco mais fluida nesse texto especificamente, mas que não atrapalhe vocês acompanharem a leitura. Então vamos iniciar a partir do verso 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão
do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam ele ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, porque servimos a um Deus vivo, e é porque o Senhor vive é que nós podemos crer no amanhã, é porque temos uma viva esperança, é porque temos temos vida e vida com abundância. O que eu te peço nessa manhã, Pai, que o Senhor me auxilie, me use, na verdade, como instrumento em tuas mãos, e que o Senhor fale à tua igreja, e que eu não impeça o teu agir e o teu falar. Esse texto que já contém grandes riquezas, que eu consiga expor a tua mensagem, o teu evangelho, a tua igreja, conforme a riqueza intrínseca nesse texto, e que essa palavra possa encontrar no coração dos teus servos terra fértil, e que possa florescer, a fim de que o teu povo possa glorificar o teu nome através das tuas vidas e mudança de postura e conduta. É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto bem conhecido, né? O texto do caminho de Emaús. Um texto que tem uma grande riqueza. A verdade é que, olhando para esse texto, é possível ainda dividi-lo em algumas partes e extrair mais sermões dele do que apenas um sermão de um domingo que lembramos da ressurreição de Cristo. Para que nós possamos entender a dinâmica desse texto, eu preciso mencionar sobre uma verdade central revelada nas Escrituras a respeito do homem. E essa verdade central, ela de certa forma acaba norteando todo o relacionamento do homem de forma espiritual ou de forma mundana. E essa verdade diz que Deus colocou a eternidade na mente do homem. Deus encheu o coração de homem de anseios. Todavia, meus irmãos, nós não sabemos exatamente pelo que nós anelamos. Nós não sabemos exatamente pelo que nós ansiamos, nós temos ambições. A verdade é que sabemos que há um vazio existencial, um vazio dentro do nosso coração, mas nós não sabemos em que devemos buscar o preenchimento desse vazio. E entenda, meus irmãos, que essa verdade revelada nas Escrituras é uma causa de inquietação universal. Parafraseando o pastor Lucas aqui, essa verdade é uma verdade a todo homem debaixo do sol. Nenhum de nós consegue escapar desse anseio, desse anelo, por essa busca da eternidade.
Percebam vocês que certa feita Agostinho de Hipona, após longos anos buscando por resposta a esses anseios, ele viveu todas as expressões possíveis na vida, e fazendo talvez uma dicotomia até um tanto quanto grosseira aqui, tanto na forma religiosa quanto na forma mundana, Agostinho, nós podemos dizer, o bispo de Hipona, que ele viveu intensamente a vida em busca de resposta por esses anseios. E encarando essas ambições, ele viveu um longo período de devassidão acentuada na sua vida. Porém, depois de algum tempo, ele encontrou liberdade da sensualidade, da depravação, da impureza da sua vida, nos prazeres que Deus o proporcionou. E então Agostinho, em seu livro Confissões, nos presenteia com uma bela oração, uma breve, mas bela oração, que diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. E é curioso que essa inquietação de Agostinho agora, entendendo que ele só perdeu essa inquietação interior de dentro do seu coração quando repousou em Deus, nós também podemos parafrasear o discurso de Paulo aos atenienses. Paulo, quando pregava aos atenienses, ele diz: os homens foram criados para buscarem a Deus, porventura como se tateando o pudesse encontrar. O que Paulo está dizendo é que de fato há dentro do nosso coração uma busca pela eternidade, uma busca por Deus. Há um vazio existencial dentro da nossa vida, mas nós não sabemos exatamente o que devemos buscar. Portanto, como se no escuro, em densas trevas, começássemos a tatear buscando esse Deus. Note que ambos os discursos, tanto de Agostinho quanto de Paulo aos atenienses, ele aponta exatamente aquilo que Salomão já afirmara em Eclesiastes no capítulo 3, de que de fato nós fomos criados para a eternidade, que de fato Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. No entanto, nós permanecemos aflitos, agoniados, ansiosos, atormentados, enquanto nós não preenchermos esse vazio dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, pelo anseio, pelo desejo, pela ambição da eternidade. E perceba você, meus irmãos, que eu mencionei que essa verdade, ela acaba norteando, ela acaba controlando toda a relação do homem com Deus e com o mundo. Porque essa é a razão de um homem buscar ao longo das eras propostas redentivas para a humanidade. E isso ainda é verdade nos dias atuais. Alguns homens vão dizer para você que o hedonismo é a solução, é a proposta redentiva para a nossa vida. Tantos outros vão dizer que é o conservadorismo. Tantos outros vão dizer que é o bem comum. Propostas redentivas são nos apresentadas diariamente. E exatamente pelo fato de que há dentro do nosso coração um vazio existencial colocado pelo próprio Deus em busca dele. E perceba você que esse vazio, ele foi potencializado pela queda. Porque na queda o homem perde parcialmente aquele relacionamento que tinha com Deus lá no Jardim do Éden. E então na queda Deus anuncia aquilo que nós chamamos hoje, os teólogos chamam hoje de proto-evangelho, que resumindo é quando Deus anuncia para o homem que enviaria um Messias, que traria de fato essa redenção buscada por nós. E ele diz: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e resumindo aqui, Deus diz que enviaria da semente da mulher um homem que esmagaria, que pisaria na cabeça da semente da serpente.
e pensando toda a progressividade da revelação, nós começamos a imaginar então a cada nascimento de um menino, a cada nascimento de um filho homem, a expectativa de que aquele menino fosse o Redentor de Israel, fosse o Messias anunciado por Deus na queda, fosse aquele que os homens encontrariam a proposta redentiva nele. Então a cada menino, a cada filho homem nascido em Israel, a expectativa redentiva estava a recair sobre ele. Mas percebam vocês, meus irmãos, que através dessa progressividade da revelação, através da história de Israel, a mensagem de salvação, essa proposta redentiva, a verdadeira redenção, proposta pelo próprio Deus, ela nunca foi de fato aceita integralmente por todo Israel. Portanto, nós vemos também, talvez a mesma expectativa de que um Messias nascesse naquela geração. E geração por geração, eles tinham a expectativa de que aquele menino nascido da semente da mulher fosse então o Redentor de Israel. Mas também, tantos outros procuravam a resposta desse vazio existencial em tantas outras respostas dentro do próprio Israel. A Torre de Babel, por exemplo, é uma proposta redentiva. O bezerro de ouro feito enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos é uma proposta redentiva. A serpente de bronze levantada no deserto também foi uma proposta redentiva. Nós podemos ver ao longo da revelação das Escrituras do Antigo Testamento a lei, os juízes, os reis. Quando o povo de Deus pede a Samuel um rei que se levantasse sobre Israel, era exatamente para substituir a teocracia de Deus, buscando neste rei a proposta redentiva. E então, ao longo das eras, ao longo dos anos, ao longo da progressividade da revelação, os homens iam substituindo as suas expectativas redentivas, depositando talvez em coisas legítimas, mas com um propósito errado. Exatamente porque esse vazio permanecia, exatamente porque esse vazio buscava uma proposta redentiva para si, porque a inquietação do nosso coração, ela nos traz agonia, aflição, enquanto nós não repousarmos em Deus. E perceba você que após, possivelmente, se esgotarem todas as expectativas messiânicas, tanto no filho menino, que poderia ser o Messias, Redentor de Israel, como em outras propostas redentivas, como eu mencionei aqui, talvez objetos legítimos, mas que com as propostas erradas, com a intenção errada do nosso coração, o Senhor permanece em silêncio por 400 anos, período este que nós conhecemos hoje como período intertestamentário, período de transição da antiga aliança para a nova aliança. E então, como mencionado no texto por esses 2 discípulos ao qual nós lemos, aparece um varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Esse varão profeta andava por Israel, anunciando ser o Messias. E as expectativas messiânicas eram tão acentuadas que, de fato, eles recolocaram sobre ele, de novo, mais uma vez, a expectativa de que aquele profeta, aquele varão profeta, poderoso em obras e palavras, fosse de fato aquele que traria redenção para Israel. E o que nós vimos a respeito da história de Cristo, que ele inaugura seu ministério terreno depois de se batizar e de ser tentado no deserto. Ao longo da sua trajetória, então, nós vemos Jesus manifestando grandes sinais e maravilhas. Mas não somente isso. O que a palavra de Deus nos diz a respeito de Jesus é que ele ensinava com autoridade. Não a autoridade do sistema religioso da época, muito pelo contrário. Ele ensinava com a autoridade que atraía, que trazia para si aqueles que eram rejeitados e impuros.
Mas nós percebemos, meus irmãos, que ao longo das eras a expectativa messiânica não era exatamente aquilo que era revelado no Antigo Testamento. Porque a expectativa messiânica era de um rei militar, poderoso, nacional, que fosse destituir o Império Romano e estabelecer o Império de Israel sobre a terra. No entanto, o que nós vemos, embora a autoridade e os sinais e maravilhas desse grande profeta, poderoso em obras e palavras, é que a circunstância e o ambiente em que ele vem são inglórios, totalmente alheios à realeza da expectativa messiânica dos próprios judeus. No entanto, nós vemos Jesus manifestando de fato ao longo de todo o seu ministério grandes milagres. E isso chamou a atenção tanto do sistema religioso da época de Jesus, como de alguns rejeitados e impuros. Porque viu Jesus manifestar o milagre da mulher do fluxo de sangue que sofria com essa doença por mais de 12 anos. A cura de um paralítico diante do tanque de Betesda que esperava por seu milagre há mais de 38 anos. A multiplicação dos pães e dos peixes para mais de 5.000 homens. A ressuscitação de alguns mortos. Portanto, possivelmente, esse era o Redentor de Israel, o tão aguardado Messias, o tão esperado Messias que veio preencher esse vazio que há dentro dos nossos corações, o qual nós buscamos, os homens do Antigo Testamento buscaram ao longo da progressividade da revelação diversas propostas redentivas, mas então se apresentou um homem grande, forte, poderoso em obras e milagres e sinais e maravilhas. E então, meus irmãos, o cenário em que Cristo veio já era inglório. O cenário que Cristo veio já não era digno de um rei, segundo o próprio sistema religioso dos judeus. E depois de concluir, depois de cumprir os propósitos de Deus, ao longo do seu ministério terreno, nós vemos agora o episódio da última ceia. E perceba como esse cenário, o cenário da última ceia, com o círculo mais íntimo dos discípulos, é um cenário fascinante e sombrio ao mesmo tempo. Por que é fascinante? Porque Cristo se revela agora como um servo, apesar de ser rei. Como um servo, apesar de ser Deus. Mas de igual modo, aqueles discípulos que, embora seguiam Jesus, não compreendiam de fato os propósitos do seu ministério. E então, certamente percebe-se facilmente na face estampada na face destes discípulos, a angústia, a melancolia, a ansiedade, exatamente porque Jesus anuncia agora que será traído por um dos discípulos, mas que principalmente será entregue na mão das autoridades. Aquilo não encaixava na cabeça e num pensamento messiânico daqueles discípulos. Como um mestre, como um rei, será traído por um dos seus discípulos, mas principalmente como um mestre e um rei, será entregue na mão da autoridade como um transgressor. E será contado como transgressor. E apesar de todas essas dúvidas, dessas questões, aquilo que os discípulos mais temiam se concretiza. O tão aguardado Messias, ao qual gerações por gerações esperavam a proposta redentiva de Israel, ele é crucificado e contado com os transgressores. A sexta-feira da paixão, um dia sombrio para Israel, um dia sombrio para os discípulos, sobretudo porque eles permaneceram quase que afastados, nem perceberam toda a narrativa da crucificação. Mas o que nós vemos que no domingo de manhã, antes mesmo de despontar o sol,
algumas mulheres, elas vão até o túmulo, e o objetivo, elas levam alguns óleos, possivelmente para embalsamar o corpo de Cristo, para embalsamar o corpo de Jesus. E perceba você, meus irmãos, que apesar da boa intenção dessas mulheres, o que fica marcado neste ato não é a sua boa intenção, muito pelo contrário. O que fica marcado neste ato é a falta de fé dessas mulheres. Afinal, Cristo já havia predito a sua morte e ressurreição ao terceiro dia. E por isso, quando ainda se aproximavam do túmulo, 2 anjos aparecem para essas mulheres e perguntam: por que buscai entre os mortos ao que vive? Cristo não está mais no túmulo, porque Ele ressuscitou. Ele vive, Ele não está entre os mortos. Porque vocês vão para o túmulo para tratar de um corpo de um morto, sendo que o Cristo que vocês servem, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E percebam vocês que agora nós entramos de fato na circunstância, na contextualização do texto que lemos. E percebam vocês, meus irmãos, que apesar do testemunho dessas mulheres, e não só do testemunho delas, mas das diversas evidências da ressurreição, porque os mesmos discípulos, eles narram aqui no texto, dizendo que essas mulheres foram ao túmulo, receberam a visão de um anjo, esses anjos confirmaram a ressurreição de Cristo, os discípulos foram até o túmulo, não acharam o corpo de Cristo, mas ainda assim, esses discípulos, eles percorriam a estrada da evasão, eles fugiam de Jerusalém, eles saíam de Jerusalém, eles saíam do tempo sombrio da morte do Messias, eles saíam do tempo sombrio da morte daqueles que eles de fato depositaram as suas expectativas messiânicas, as suas propostas redentivas. Mas percebam vocês que eles fugiam porque eles não estavam no domingo, embora presencialmente no domingo, espiritualmente falando, emocionalmente falando, eles estavam presos, eles estavam atados na sexta-feira da paixão. Eles estavam atados e presos na morte de Cristo, não na sua ressurreição. E abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, quantas vezes nós temos bênçãos presentes de Cristo nas nossas vidas e nós estamos presos ao passado. Estamos presos a um pecado do passado. Estamos presos a um rancor do passado. Esses discípulos, eles não estavam emocionalmente no domingo da ressurreição, mas eles estavam atados na sexta-feira da paixão, onde Cristo foi crucificado, contado entre os transgressores. E certamente por isso, estavam completamente desorientados e perdidos. Seus olhos estavam cegos, a despeito da proximidade de Jesus. Percebam vocês que esses discípulos caminhavam, uma caminhada de aproximadamente 11 quilômetros, e ali conversando a respeito de Jesus, Jesus se aproxima deles, mas eles não conseguem reconhecer. E certamente não conseguem reconhecer a Cristo, apesar do seu corpo de glória. Essa não era a razão. Essa não era a razão pelo qual esses homens não reconheciam a Cristo. A verdade é que eles ainda estavam presos à morte, à crucificação. Seus corações estavam perturbados pelo drama da cruz. A cruz, naquele momento, haviam destroçado todas as esperanças destes discípulos. O túmulo, principalmente, sepultou definitivamente a esperança destes discípulos. Seus corações agora estavam cheios de esperanças frustradas. E perceba você, como esse lamento de Cleopas ao próprio Jesus, quando ele é questionado por Jesus, ele resume um sentimento de nós cristãos ao longo de todas as eras.
que quando Deus não cumpre uma esperança, uma expectativa nossa a respeito de alguma coisa, parece que tudo morreu, parece que tudo acabou, parece que não há mais esperança para o futuro. E é por isso que às vezes eu permaneço preso ao passado. É por isso que às vezes eu não consigo olhar para o futuro, porque eu tinha expectativa em um objetivo específico, mas quando Deus decidiu não realizar aquele objetivo, toda esperança se esgotou. Não há mais esperança alguma. E note, meus irmãos, a ironia dessa jornada, da caminhada até Emaús. Uma caminhada de 11 quilômetros, possivelmente 2 horas de caminhada. Mas perceba você que se 1h30 ou 2 horas de caminhada, como há uma ironia forte pulsando nesse texto. Porque 2 discípulos vivos conversavam sobre um Jesus morto, enquanto um Jesus vivo falava aos 2 discípulos sem nenhuma vida. Embora vivos, não tinham vida, porque não tinham esperança, porque estavam frustrados. Porque perceba vocês no verbo dito pelo próprio Cleopas, quando ele diz: esperávamos que ele fosse aquele que de alguma maneira livraria Israel de sua aflição, tanto espiritual quanto política. Nós esperávamos, não esperamos mais. A verdade é que agora esses discípulos, meus irmãos, Cleopas e um outro desconhecido, estavam pensando e já com expectativa de realocar as suas propostas redentivas, de realocar a sua expectativa messiânica em uma outra pessoa ou em outro objeto. Eles já precisavam agora procurar quem seria o Messias que traria redenção a Israel. Afinal, não seria esse, morto, crucificado, contado entre os transgressores. Eles já estavam mudando a direção da sua esperança. Eles já estavam mudando a direção da sua expectativa. Eles já estavam mudando a direção do seu futuro, pensando em quem Deus mandaria para trazer redenção a Israel. E é exatamente nesse momento em que o próprio Cristo começa a exortar os 2 discípulos. E ele exorta categoricamente. E perceba você no texto, meus irmãos, que ele não exorta esses discípulos por terem duvidado das mulheres, por terem duvidado do testemunho das mulheres que foram ao túmulo, viram os anjos confirmando a ressurreição de Cristo. Mas perceba você no texto que Jesus agora está exortando a esses discípulos por sua insensatez. Em quê? Em não crerem em que os profetas disseram no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, ele é uma sombra, um tipo de Cristo. Tudo no Antigo Testamento apontava para o Messias. E então Cristo agora não somente exorta esses discípulos por não crerem naquilo que o Antigo Testamento fala a seu respeito, mas agora ele começa a expor as Escrituras a esses discípulos, dizendo que ele é a realidade que substitui o simbolismo de todo o Antigo Testamento. Cristo é o elemento que projeta as sombras nas figuras reveladas ao longo de todo o Testamento. O texto não especifica exatamente qual passagem ou qual livro Cristo começa a expor a esses discípulos neste momento, mas nós podemos ter algumas ideias. Cristo certamente começou a anunciar quem ele era. E Cristo era a verdadeira semente da mulher que pisaria a cabeça da semente da serpente. Cristo é a essência de todos os sacrifícios ordenados na lei de Moisés. Cristo é o verdadeiro libertador e rei, do qual os reis e libertadores do Antigo Testamento eram tão somente sombras que apontavam para Cristo. Cristo é o leão da tribo de Judá. Cristo é a raiz de Davi. Cristo é o profeta maior que Moisés. Cristo era o verdadeiro sacrifício substitutivo, os quais os sacrifícios diários apenas apontavam para o Messias.
Afinal, eles não traziam perdão. Mas um único e suficiente sacrifício expiatório de Cristo, esse sim nos proporciona perdão. E então, meus irmãos, talvez esses discípulos já conheciam absolutamente tudo isso que o próprio Jesus agora anunciava. Mas na cabeça do judeu que lia o Antigo Testamento, eles não conseguiam perceber no Messias, no Cristo, no Redentor, nada além de glória e vitória. E eu imagino agora Cristo anunciando que ele não é tão somente o leão da tribo de Judá. Ele não é tão somente o elemento que projetava sombra ao longo do Antigo Testamento, mas principalmente que ele é o servo sofredor, anunciado lá em Isaías 53. Naquele que não havia nenhuma beleza, que era absolutamente desprezível entre os homens, aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e igualmente levou sobre si as nossas dores, aquele que foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por conta das nossas iniquidades. Sobre Cristo estava o castigo que nos traz a paz, aquele que foi oprimido e humilhado, aquele que foi levado ao matadouro e permaneceu mudo, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, aquele de que de fato foi contado com os transgressores. Em contrapartida, levou sobre si o pecado de muitos, e por esses mesmos transgressores, ele intercedeu. Perceba você agora, meus irmãos, que Cristo anuncia e expõe as escrituras do Antigo Testamento a esses dois discípulos, dizendo: eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou o rei libertador, que todos os demais reis são apenas sombra do meu reinado, mas eu sou igualmente o servo sofredor, anunciado pelo profeta Isaías, que seria humilhado, que seria esmagado, que seria moído, que seria cuspido, que seria julgado, que seria contado entre os transgressores, porque para ir para a glória, ele precisava primeiro morrer, ele precisava primeiro sofrer. E então, nós vemos agora, meus irmãos, esses discípulos atraídos por esse Messias, mesmo não sabendo, não reconhecendo quem ele era. E então, quando Jesus faz menção de que continuaria e prosseguiria no caminho, esses discípulos convidam a Jesus a não permanecer no caminho, porque já escurecia e aquela estrada possivelmente era perigosa. E então esses discípulos convidam para que ele possa comer junto com eles a sua casa. E perceba que nesse trecho, apenas o desaparecimento de Jesus entre os olhos dos discípulos foi uma ação sobrenatural. Apenas isso. Jesus, com o corpo glorificado, tinha movimentos e ações distintas do corpo antes da morte e da ressurreição. Na verdade, o abrir os olhos para o reconhecimento de Cristo não foi uma ação sobrenatural. Afinal, meus irmãos, abrir o olho, reconhecer a Cristo flui naturalmente como resultado da comunhão com Cristo. Quando partiu o pão, eles reconheceram a Jesus. A comunhão nos revela a Cristo. A comunhão nos mostra quem Ele é. E não há nada de sobrenatural aqui. Agora eles reconheciam porque tinham tido comunhão com Cristo. E perceba que, diante da nossa falência, da falência da emoção humana em não reconhecer o Messias, nada além da revelação divina pode tornar o servo sofredor conhecido por nós e sermos atraídos por ele. E perceba você agora, meus irmãos, que assim que esses discípulos reconhecem Jesus e sabem quem Ele é, e Ele desaparece de frente aos seus olhos, eles se perguntam um ao outro, dizendo: não é verdade que o nosso coração ardia no peito na exposição da Escritura?
Perceba você, meus irmãos, que isso quer dizer muito aqui nesse texto. E voltando alguns anos antes da morte e ressurreição de Cristo, quando Cristo inaugura o seu ministério público, a palavra de Deus diz que ele começa a proclamar as boas novas de Deus. E qual era a pregação de Cristo? A pregação de Cristo consistia em 2 verbos: arrependei-vos e crede no Evangelho. E perceba você, meus irmãos, que Cristo veio exatamente num período de um sistema religioso em que, sobretudo, os fariseus eram conhecidos por sua irrepreensibilidade no zelo para com a lei. Certamente esses fariseus, quando ouviram Cristo dizendo e pregando o Evangelho, dizendo arrependei-vos e crede no Evangelho, certamente esses fariseus devem ter dito e se perguntado: arrepender de quê? Eu sou irrepreensível para o zelo com a lei. O que nos faz entender, meus irmãos, que Cristo já demonstra desde então a sua insatisfação com a religiosidade daquela época. E o que o texto está nos dizendo para os dias atuais é que na exposição da mensagem, o nosso coração deve arder. Nós temos vivido um tempo semelhante ao tempo do sistema religioso daquela época, sobretudo dos fariseus, daqueles que eram zelosos, eram irrepreensíveis no trato com a lei. Aquele povo, eles presumiam que ser de Deus era conhecer as coisas certas a respeito de Deus. No entanto, esse conhecimento não tinha piedade. No entanto, esse conhecimento não tinha misericórdia. No entanto, esse conhecimento não tinha compaixão. No entanto, esse conhecimento não queimava, não inflamava, não entusiasmava o coração, assim como esses discípulos perceberam na exposição da mensagem do Evangelho, o seu coração arder. Eu preciso me entusiasmar. Mas é verdade, meus irmãos, que nos dias atuais nós nos assemelhamos um tanto quanto com os fariseus da época de Cristo, em que da exposição da mensagem, ela serve tão somente para confrontação, para você confrontar o próximo, para você criticar o expositor da mensagem, às vezes até para zombar do expositor da mensagem. Sabe por quê? Porque o coração não arde no peito quando a mensagem é exposta do Evangelho. Assim como aqueles discípulos tinham coração ardendo, queimando, inflamando, entusiasmando em ouvir a sã doutrina, em ouvir o Evangelho e as boas novas de Deus. E perceba você, meus irmãos, que o entusiasmo que eu menciono aqui nesse momento não é um entusiasmo superficial do movimento carismático, sobretudo brasileiro, em que na presença de Deus eu grito, eu choro, eu arrepio, mas eu não vivo uma vida santa após o culto. Muito pelo contrário, esse entusiasmo gera fruto para a eternidade. Esse entusiasmo, ele gera vontade de anunciar o Evangelho. Essa ardência e calor dentro do peito nos torna vivos. Porque a palavra de Deus diz em Jeremias, quando ele apontava para a nova aliança, que agora as leis não estariam mais escritas em tábuas de pedra, mas estariam escritas no coração. Mas a verdade é que por vezes continuamos como zumbis, sem vida, mas perambulando pela cidade. Não temos vida porque não recebemos de Deus. Não temos vida porque permanecemos mortos. O coração não inflama porque o coração já parou de bater. O coração não arde na exposição do Evangelho porque já está morto. E quem está morto não sente qualquer emoção com a exposição do Evangelho. E como eu mencionei, esse entusiasmo ele não é superficial. Esse entusiasmo, ele gera vontade da obra. Ele gera vontade de anunciar o Evangelho. E percebam vocês no texto que assim que eles percebem o seu coração arder no peito e reconhecem, os seus olhos são abertos para reconhecer a Jesus,
Embora eles recomendem a Jesus e orientem a Jesus para não continuar a caminhada naquelas estradas perigosas durante a noite, esses mesmos discípulos, agora com seu coração ardendo no peito, eles dizem: vamos retornar a Jerusalém. Vamos fazer novamente uma caminhada de 11 quilômetros, retornando a Jerusalém, ainda que dure 2, 3 horas de caminhada. Mas nós precisamos anunciar aquilo que experimentamos. Porque a exposição da mensagem, que nos arde no peito, nos faz querer anunciar as boas novas de Deus. Aquilo que Deus fez comigo, eu quero anunciar para aqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados, aqueles que ainda estão em densas trevas. É por isso que o próprio Cristo, durante o seu ministério público, ele diz: assim também brilhe a sua luz diante do mundo. Mas possivelmente nós nem tenhamos luz para brilhar. Nós ainda talvez estejamos em densas trevas, porque o nosso coração não arde na exposição do Evangelho. Porque o nosso coração não arde na exposição das boas novas de Deus. Então, meus irmãos, nós permanecemos mortos nos nossos delitos e pecados, escravos do pecado. Ainda temos dívidas para pagar a Satanás, quando na verdade estamos de fato, assim como esses discípulos, nas nossas tradições, nas nossas crenças, presos à sexta-feira da paixão. Jesus não ressuscitou para nós. E a verdade é que Paulo agora ele vai descrever o que a ressurreição de Cristo representa para nós. A nossa fé, ela não é vã. A nossa pregação, ela não é inútil. A nossa esperança não é frustrada, não é vazia. Não se perdeu a esperança. Nós não precisamos depositar ou realocar as nossas esperanças em outro Redentor, porque o meu Redentor vive. E me perdoe um anacronismo, assim como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Sem a ressurreição de Cristo, nosso testemunho seria falso. Nossos pecados não seriam perdoados. E nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Certamente, como homens que não ardem no peito, não se entusiasmam pelo anúncio do Evangelho. A religião é tão somente uma tradição, um costume diário. Mas não ardem no peito o amor pelo Evangelho, o amor por Cristo, o amor acima de todas as coisas daquele que vive. Ele vive e por isso a nossa vida é digna de ser vivida. E Ele vive e é por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vive e é por isso que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como diz o texto em Pedro, pela ressurreição de Cristo, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Viva, porque Ele vive. E essa esperança nos torna aptos a receber uma herança imarcessível, uma herança sem mácula, uma herança eterna, uma herança que não se corrompe, que não se corrói. Essa herança é tão somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa herança é tão somente para aqueles que o seu coração ardem no peito, quando ouvem o anúncio das boas novas de Cristo, porque servem a um Deus vivo, e não um Deus que morreu e está morto, e nós estamos presos à sexta-feira da paixão. Nós relembramos nesse domingo aqui, meus irmãos, não a morte de Cristo, mas a sua ressurreição. E por isso nós servimos a um Cristo vivo,
que traz a nós o ministério de reconciliação, que nos reconcilia com Deus. E essa reconciliação nos traz paz. E é por isso agora, depois de ressurreto, o texto finaliza dizendo: enquanto eles estavam conversando, Jesus chegou no meio deles e diz: que a paz esteja com vocês. Assim como Ezequiel diz, a nova aliança é uma aliança de paz, porque estávamos em guerra com Deus, mas Ele nos proporcionou paz, de um Cristo que vive, que ressuscitou e que nos regenerou para uma viva esperança. Aleluia! Esse Deus está presente aqui neste lugar. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, honramos o teu nome, porque o Senhor enviou o teu Filho, e mesmo ele sendo um Deus, ele não usou usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, se humilhou, se colocou em forma de servo e foi obediente até morte e morte de cruz. E exatamente por isso ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E agora está à destra de Deus, esperando o dia certo para buscar aqueles que são seus, que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. E nós somos gratos, Pai, porque não havia nada em nós que podia atrair o Senhor, mas éramos pecadores, dignos, ó Pai, de condenação. Mas o Senhor aplicou misericórdia. O Senhor rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, e a ressurreição de Cristo nos proporciona vida, e vida com abundância. Nós glorificamos o teu nome por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu volto a palavra ao pastor Lucas. Irmãos, após desfrutarmos deste banquete da palavra invisível, queremos preparar os nossos corações para participarmos da palavra visível, que é a ceia do Senhor. Portanto, quero convidá-los para que fiquem de pé. Faremos a oração para a consagração dos elementos. Nosso amado Deus e querido Pai, o Senhor que preenche o vazio existencial do nosso coração, o Senhor que é a nossa satisfação, o Senhor que é o nosso Deus, nós mais uma vez te louvamos e te bendizemos por todas as tuas bênçãos derramadas sobre nós. Bênçãos estas que só nos foram dadas mediante morte e ressurreição do teu Filho, Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor nos concede, e de forma especial por este precioso banquete que queremos agora desfrutar, que é a mesa do Senhor. Ó Deus, nós oramos agora pela consagração destes elementos, separados do seu uso comum, do seu uso ordinário, para que sejam bênçãos sobre as nossas vidas, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito, trazendo vigor, nos ajudando para que desenvolvamos a nossa salvação, avançando na santificação e assim parecendo cada vez mais com o Senhor da mesa, que é Cristo Jesus. E é no nome dele, ó Pai, que nós oramos. Amém. Amém. Gostaria de convidar aqui à frente os presbíteros, presbítero Eduardo, presbítero Francisco. Queria solicitar também a ajuda, por gentileza. Só tem duas aqui, né? Irmãos, como de costume, antes de participarmos deste maravilhoso banquete, que é a ceia do Senhor, sempre gosto de lembrá-los da grandeza deste momento, mas também
nós não precisamos para participar da ceia do Senhor de conhecimento para podermos examinarmos a nós mesmos e assim discernir o corpo do Senhor. Portanto, agora é o momento de reflexão sobre os nossos próprios corações. Se a nossa fé é verdadeira, se o nosso amor é genuíno, se o nosso arrependimento é de fato para a vida e se nós estamos verdadeiramente dispostos de servir o Senhor em plena obediência. Lembrando também que este não é um momento restrito aos presbiterianos, mas todos aqueles que fazem parte de uma igreja genuinamente cristã, que está em plena comunhão com ela, também é convidado a participar desse maravilhoso banquete. Os presbíteros irão passar, e à medida que eles irão passar, eu peço para que os irmãos se levantem para participar da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, vai dizer que ele entregou àqueles irmãos aquilo que ele recebeu. E o que foi que ele recebeu? E na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E o nosso coração não encontrará completo descanso enquanto não nos encontrarmos plenamente com o nosso Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Oremos. Pai bondoso, Senhor da eternidade, que colocou a eternidade no nosso coração, para que nunca nos esqueçamos de que nós fomos criados para Ti. E nosso coração, não encontra descanso, enquanto não encontra descanso em Ti. É por isso, ó Deus, que estamos aqui reunidos como igreja, não somente para adorá-lo, não somente para bendizê-lo, mas porque temos grande expectativa em nosso coração, ó Deus, de um dia ver face a face o Cristo ressurreto. E então, nosso coração irá se completar de deleite, de gozo, de alegria, de felicidade, infindável, insondável. Ah, Deus, que esse dia possa chegar logo, quando o Senhor será tudo em nós. E então, seremos perfeitamente felizes no Teu seio, para todo sempre. Deus, que o nosso desejo e o nosso anseio pelo Senhor nunca escape, mas cresça cada vez mais em nossos corações, porque nós queremos o Senhor mais do que todas as coisas. E no nome do Teu Filho amado, o Cristo ressurreto, nós oramos. Amém. A bênção, meus irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco e permaneçam conosco para todo sempre.